Oi, turma, tudo bem? Essa semana nós vamos estudar a teoria geral dos sistemas. A teoria geral dos sistemas, na verdade, ela foi fundada por um biólogo alemão conhecido como von Bertalanffy. A teoria geral dos sistemas, para muitas pessoas, ela se torna um pouco difícil porque ela tem muito mais conceitos e esses conceitos eles vêm da biologia do que necessariamente uma aplicação prática. Entretanto, ela é a reunião de várias outras teorias. Ela soma a teoria estruturalista, a própria teoria comportamental e a neoclássica. Mas o que dá para extrair desses conceitos que inicialmente parecem abstratos, mas elas têm aplicabilidade no mundo real? A primeira é saber que sistema é um conjunto de partes que se interrelacionam. Como eu poderia aplicar isso numa organização? Imagina que uma organização tem vários departamentos. Será que esses departamentos se comunicam, se relacionam entre si? Só que a teoria geral dos sistemas vai além da comunicação interdepartamental. Ela pressupõe uma relação com o meio ambiente externo. Então, como é que está o diálogo da organização com os concorrentes, com os fornecedores? Como é que está o diálogo dessa organização com sindicatos? Será que a economia, a política, a cultura daquela região, será que ela está extraindo dados suficientes para transformar em informação e poder ter uma boa tomada de decisão? Então, muito se é colocado na teoria dos sistemas dois tipos de ambiente. O ambiente de tarefa, que é aquele considerado microsistema, é aquela organização que, na verdade, pressupõe que naquele ambiente ela pode ter um certo poder de barganha. Então, imagina, por exemplo, uma organização em que ela vai se relacionar com fornecedores. Fornecedores dá para ter um certo poder de barganha. Clientes também, dependendo do tipo de produto ou serviço ofertado, também há que se falar numa certa negociação. Só que quando eu coloco o ambiente geral, que é o segundo tipo de ambiente, ou também chamado pela teoria de macrosistema, aí já vai evidenciar não necessariamente uma capacidade de negociação, mas uma capacidade tipo lei de Darwin, que seria quem sobrevive é o mais apto. Então, a lei de Darwin, claro, transformada como se fosse um darwinismo para as organizações, que não iria e nem vai pressupor pescoços longos de girafas, mas pressupõe uma capacidade de adaptabilidade. Então, essa organização não basta que no ambiente de tarefa ela tenha uma boa relação com o fornecedor, com o sindicato, com o cliente. Será que ela consegue, por exemplo, passar por essa crise pandêmica que a gente está vivendo? Será que ela consegue ter inventividade de se renovar, de transformar as suas estratégias? Será que a crise política que está assolando o nosso país ultimamente, será que essa organização ela tem condições de absorver esse impacto e se transformar? Então, reparem que o macroambiente ele exige uma fortaleza de estratégia, ele exige uma flexibilidade de ações, e é por isso que muitas temáticas na administração tratam de falência empresarial, tá? Porque a teoria geral dos sistemas, ela não determina qual é o melhor tipo de organização para trabalhar. Ela só diz que a organização deve saber lidar com as pressões e forças tanto do ambiente de tarefa, que é aquele ambiente mais próximo a ela e que ela pode negociar, quanto o ambiente geral, que é política, economia, sociedade, leis que podem vir a impactar. Tá? E, nesse último caso, caberia a ela se adaptar, se renovar. Muitas organizações já fecharam as portas, alteraram o contrato de trabalho, suspenderam o contrato de trabalho, concederam férias antecipadas. Eu poderia colocar a situação real que nós estamos vivendo como uma adaptabilidade da teoria geral dos sistemas? Com certeza. O sistema, ele não nasce pronto, ele é interagente, ele é interdependente, então essa organização precisa estar em diálogo constante com o mercado. Não adianta uma organização, turma, que tem excelentes portfólios de produto, de serviço, que tem até uma imagem boa perante ao mercado, se ela não consegue se renovar.
Até porque, com o passar do tempo, aquela prática que vinha dando certo, pode ser que daqui a uma década se esvaia. Então, ela precisa sempre estar melhorando parcerias, renovando recursos, melhorando a qualidade de mão de obra, etc. Tá? Um outro fator que eu vou destacar é que, se vocês checarem alguns livros, entre eles, na nossa bibliografia básica, da Alberto Quevenato, e um dos livros muito bons que eu coloquei na leitura necessária desta semana, que é o Fernando Prestes Mota, um autor muito conhecido em administração, eles vão falar que a teoria geral de sistemas tem várias palavras que são cunhadas, são retiradas da biologia. Por exemplo, vou dar algumas para vocês. Quando eu digo que uma organização traça vários objetivos para chegar numa meta, ou seja, que ela traça vários objetivos para ver se ela consegue melhorar a sua performance diante da concorrência, a esse nome biológico, transformado para a área das ciências sociais, vai aparecer nos livros como equifinalidade. Então, equifinalidade significa a tendência da organização de buscar diversos caminhos para que ela possa ter maior solidez no mercado. Uma outra palavra que aparece é homeostase. Homeostase seria o quê? A organização alcançar um equilíbrio. Então, ela entrou no mercado, ela fez uma pesquisa, né, anteriormente, ela está instalada fisicamente ou virtualmente, ela já conhece os produtos ou serviços que ela oferta, ela já sabe dimensionar mais ou menos o seu público-alvo, o tipo de cliente que ela atende. E aí, o que ela vai buscar quando ela é inserida no mercado de trabalho? Além de buscar capitanear esses clientes, depois de um tempo ela vai buscar um equilíbrio, homeostase. Só que, com o passar do tempo, pode ser que essa organização caia naquela mania de não querer mudar. Sabe aquele jargão em time que está ganhando não se mexe? E aí, qual é o problema disso? É que, se ela não tem uma estratégia para ficar sondando o mercado, vendo o que o cliente está mudando, ela pode se estagnar. E na biologia, o sentido, a terminologia usada para uma empresa que está morrendo, está fadada ao fracasso, não quer se renovar, ou seja, o sentido pejorativo do termo, nós chamamos de entropia. Entropia é morte do sistema. Entretanto, se vocês lerem a palavra entropia, e aí houver um complemento desta palavra, entropia negativa, eu estou negando a entropia. Logo, prestem atenção, se o conceito de entropia é morte do sistema, ou seja, numa organização que não quer se adaptar, entropia negativa é a negação da entropia. Então, é o sentido positivo. Significa dizer que a organização não quer morrer, que ela quer se adaptar, que ela está fazendo renovação. Professora, dá um exemplo. Empresas que estavam morrendo porque não tinham, exportavam mercadoria, era necessário ter a certificação internacional ISO 9001, ISO 14001, fecharam parceria e se adaptaram, reestruturaram seus negócios. Elas estavam entrando em entropia e depois ficaram em entropia negativa, o que é positivo. Com isso, através da concessão da normatização da ISO, conseguiu mostrar tanto para o mercado que ela iria escoar a produção de maneira com um checklist mais padronizado, estandartizado, com uma norma de um selo internacional, quanto ela mostrou para os clientes que ela está adaptável às grandes empresas e pode competir com elas, tá? Finalizando, a teoria geral dos sistemas, ela também fala muito de algumas palavrinhas. Input, que é entrada, tá? O processamento, e fala muito do output, que é a saída. O que seria, o que entra numa organização? Entram pessoas, ideias, informações, mão de obra, matéria-prima, isso é o que entra. E o que sai, professora? Produtos e serviços. Mas a diferença das organizações não está no que entra e no que sai. Porque, se vocês pararem para pensar, a maior parte das empresas, sendo elas públicas, privadas ou paraestatais, como as ONGs, todas elas recebem insumos, mão de obra, matéria-prima e escoam produtos ou serviços. O diferencial competitivo está no processamento. E o que seria o processamento? Como é que ela faz as suas rotinas internas? Como é que ela fixa a sua cultura organizacional?
como é a atmosfera do clima psicológico para trabalhar nessa empresa. Aí é que está a diferença de um bom administrador, o que consegue transformar esses inputs e fazer escoar os outputs. É fazer com que o cliente observe a qualidade na prestação de serviço, é fazer com que o cliente legitime aquela qualidade de um produto, que tem até um preço mais acessível, mas a qualidade não fica a desejar. Então, eu convido a vocês a fazer uma grande viagem nessa grande teoria desse biólogo alemão, com termos que nós passamos a aprender da biologia, tá? Que eu falei outrora, e também fazer com que vocês percebam que hoje não existe mais nenhum tipo de organização que seja fechada ou também chamada hermética. Daquela organização que diz eu sou boa, eu me basto e não preciso me relacionar com o cliente. Por mais que a organização tenha uma marca forte, seja uma holding, uma multinacional e tenha diversos subsidiárias e sucursais espalhadas pelo resto do mundo, sempre ela vai precisar fazer uma parceria com alguém, sempre ela vai precisar terceirizar serviços, sempre ela vai precisar ter uma visão aberta mercadológica, tá? Ou seja, sempre ela será um sistema aberto. Aberto a quê? A dialogar, a transacionar, a fazer fusões, aquisições, etc. Turma, uma boa semana a vocês e até a aula do Zoom. Tchau, tchau.